dá um aumento nos últimos 12 meses de 217,8%. Rapaz, amados, vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre a última ação que eu coloquei na minha carteira, que é a Vulcabras. Vamos dar uma olhada no seu relatório do seu terceiro trimestre. Vou trazer as minhas perspectivas dela para minha carteira, meu preço médio e meu valuation. E no final eu trago a minha visão sobre a empresa. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Apresentação, resultados, terceiro TRI 2025. Aqui são seus destaques. Volume bruto, cerca de 8 milhões de pares no terceiro TRI. Sua receita líquida, de 955,7 milhões no terceiro TRI 2025. Seu lucro bruto, de 395,8 milhões. Aquele destaque que no acumulado de 9 meses, o montante alcançado foi de 1,04 bilhões, tá? Nos 9 primeiros meses de 2025. Quando ele coloca milhões aqui e coloca 1.000, então seria 1.000 milhões. 1.000 milhões não existe, né? Então é 1 bilhão. Margem bruta, 41,4%. Seu lucro líquido e margem líquida, cerca de 547,2 milhões no terceiro TRI de 2025. Mas esse lucro líquido está inflado, por causa de uma receita não recorrente, que eu vou mostrar ali no release de resultado mais para frente. Seu EBITDA e margem EBITDA de 226,5 milhões. Que é seu volume bruto, comparação dos 9 primeiros meses de 2025 versus os 9 primeiros meses de 2024. Calçados esportivos, passou de 15 mil para 15.844. Vestuários e acessórios de 4.900 para 5. E outros calçados de 3,2 para 3,6. Então ele teve aumento de produção em todos. Que seria a receita operacional líquida em milhões. Podemos ver aumento também em relação ao terceiro TRI 2024. Já nos 9 primeiros meses de 2025 e 2024 também tem aumento em todas as áreas. Que seria a receita operacional líquida. Cerca de 96,3% é mercado interno, 3,7% mercado externo. No terceiro TRI. Já nos 9 primeiros meses de 2025, cerca de 96,1% no mercado interno, 3,9% no mercado externo. E a comparação no terceiro TRI de 2024 para 2025, cerca do e-commerce, teve um crescimento de 25%. E comparado aos 9 primeiros meses de 2025 com os 9 primeiros meses de 2024, teve um aumento de 35%. Que seria o lucro bruto e a margem bruta, que seria despesas com vendas. E um ponto positivo, ele diminuiu suas despesas com vendas, diminuiu sua receita líquida, porcentagem, e aumentou suas despesas com venda e PCLD. No comparação dos 9 primeiros meses, ele também diminuiu sua receita líquida, aumentou sua despesas com vendas. Então, esse aqui é um ponto de atenção. Se continuar aumentando suas despesas com venda, diminuindo suas receita líquida, já abre um ponto de atenção. Que é cerca de despesa com propaganda e marketing. Ele aumentou também sua despesa com propaganda e marketing. Só que aumentou sua receita líquida também. Então, já é um ponto positivo. Assim como no terceiro TRI, nos 9 primeiros meses também. Então, sua maioria de suas despesas, podemos ver aqui, ele aumentou. Aqui seria seu resultado financeiro líquido. Seria como fosse uma DRE. No terceiro TRI 2025, ele aumentou suas receitas financeiras em comparação ao terceiro TRI 2024, saiu de 34 para 40,8 milhões. E suas despesas financeiras aumentou também, saiu de 17, então ele gastou 17 milhões para 41 milhões. Aqui seria o lucro líquido. Aqui com comparação ao terceiro TRI 2024 com o terceiro TRI 2025, ele saiu de 172 milhões para 547 milhões. E sua margem líquida saiu de 21,9% para 57,3%. Que seu EBITDA saiu no terceiro TRI 2024 de 196,8% para o terceiro TRI 2025 para 226,5%, teve um aumento de 15%. Já a sua margem EBITDA caiu de 25,1% para 23,7%. Que seu CAPEX no terceiro TRI 2025 tem um CAPEX, que é um investimento e novos ativos para o fundo, de cerca de 63,7 milhões. Teve uma leve queda
em comparação ao terceiro TRI de 2024, que foi 63,8 milhões. Que seria seu fluxo de caixa em relação aos 9 meses de 2025. Sua disponibilidade, como podemos ver, aumentou, saiu lá do terceiro TRI de 2024 de 565 milhões para 570 milhões. Bom, esse foi o seu relatório. Só que antes de nós irmos para o Word, para ver minha posição na minha carteira, vamos olhar no release de resultado dele, por que a receita foi de 547,2 milhões. Dá um aumento nos últimos 12 meses de 217,8%. Aqui no release eu já dei uma... que já seria o lucro líquido. Então já vamos mostrar direto por aqui que é mais fácil. Então ele teve um lucro líquido de 547,2 milhões. Mas aqui, ó, ele destaca. É importante destacar que no terceiro TRI de 2025, o lucro líquido foi impactado positivamente em 384 milhões em função do reconhecimento de créditos de PIS/COFINS aferidos em controladas e ao reconhecimento do IRPJ e o ICLL diferidos sob prejuízos fiscais. Ou seja, desse lucro líquido, 384 milhões é de o imposto que voltou, foi descontado e não era para descontar. Então é uma receita não recorrente, ou seja, não vai ter ela todos os semestres, todos os trimestres. O lucro líquido real foi de 163,2 milhões. Se você for fazer o preço teto, leva isso em consideração. Eu aconselho você a tirar esse não recorrente, porque não terá de novo esse não recorrente. Então ficaria uma simulação mais justa. Vamos dar uma olhada ali nas informações na Word e nós vamos ver que o ROI também está muito inflado por causa disso. Aí nós já vamos aproveitar e recalcular o ROI com o valor certo ou com o valor não recorrente. Aqui a Vulcabras, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 14/1, tá com ROI de 46%. Seu PL tá de 4,51%. Seu dividendo yield dos últimos 12 meses de 28,36%. Isso daqui também está um pouco inflado, porque as empresas aproveitaram o final de 2025 para adiantar os seus proventos, seus dividendos de JCP, já que a partir de 2026 vai ter um novo imposto, que é cerca de 10% de imposto de distribuição de dividendos acima de 50 mil reais por mês. Então, eles já aproveitaram, adiantaram bastante dividendos, bastante JCP, para não ter que pagar o imposto. A liquidez média de 2 meses é cerca de 21 milhões. Sua volatilidade dos últimos 12 meses, cerca de 28,65%. Seu índice Sharpe, 1,20. A sua cotação, hoje, no dia que eu estou gravando, é R$ 19,23. Nos últimos 7 dias, ela teve uma queda de 3,42%. Se nós colocar no último mês, ela teve uma queda de quase 6% no último mês. Aqui nós podemos ver alguns indicadores, mas no caso não, ela está um pouco inflado devido ao receita não recorrente, ao lucro líquido não recorrente. Então, inflou todos os seus indicadores. E como eu falei, ela geralmente paga um dividendo por mês aqui. Tem mês que não paga. No final de 2025, só no mês 11 ela pagou 3 dividendos. 3 dividendos diferentes. Com data diferente também. Com data de pagamento diferente. Então por isso que ela aproveitou para soltar os dividendos que tinha, que poderia distribuir. Provavelmente, as chances são muito grandes de 2026 ela diminuir bem seus dividendos. Como podemos ver, ela distribuiu em 2024 R$ 3,15, da Fan Yield de 20%. Em 2025, ela distribuiu R$ 5,45, um yield de 27%. Então ela quase dobrou o dividendo de 2024 para 2025. Nós pegar 23, então fica mais distante ainda. Agora, antes de nós irmos para a nossa carteira, eu vou fazer quanto que seria o ROI sem contar o não recorrente. Para a gente calcular o ROI,
Para quem não sabe, você pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido. Então nós descobrimos que o lucro líquido foi cerca de 163,2 milhões. Então nós vamos dividir pelo patrimônio líquido, que é cerca de 2,5 bilhões. Faz vezes 100 para virar porcentagem. Tirando o não recorrente, o seu ROI do terceiro TRI de 2025 foi de 6,5%. Então aqui é uma planilha que eu tenho para o meu controle. Além do investidor 10, tem uma planilha separada. E como vocês podem ver, aqui é a porcentagem ideal da minha carteira e minhas ações. Como podemos ver, essas 3 empresas que estão pintadas de preto é considerado crescimento. E na minha carteira é cerca de 20% de empresa de crescimento. Então aqui tem 15. Então tem mais uma empresa que vai voltar para cá, que foi a Auri, que eu vendi, que subiu, pegou lá no teto, eu vendi. E quando ela baixar no meu preço, que eu considere de oportunidade, ela vai voltar aqui para a minha carteira. Então como podemos ver, a porcentagem ideal de Vulcabras na minha carteira é cerca de 5%. E eu hoje estou com 2,13%. Então ainda tem... vai chegar umas 15 ações aqui. É pouco porque eu tenho pouco dinheiro. Podemos ver, eu tenho investido, que eu tirei do meu bolso, cerca de 5,9 milhões. Amém? Um dia será isso mesmo. Mas cerca de R$ 5.900. E estou com lucro de R$ 331 nas minhas ações. Então, como podemos ver aqui, o meu valuation na Vulcabras é de R$ 27. Então, até os R$ 27, segundo o meu valuation, eu poderia comprar. E o meu preço teto também é de R$ 26,72. Então, na minha opinião, está ainda com bastante oportunidade para mim aumentar minha posição. Aqui, ó, podemos ver a esse preço, a 19,19, com o meu preço teto de 26,72, eu ainda tenho cerca de 39% de margem para aumentar minha posição. Bom, esse foi a análise do relatório, os pontos de atenção. O lucro líquido está inflado devido a uma correção do imposto que foi descontado indevidamente, então teve que ressarcir. Temos que levar em consideração esse não recorrente nas nossas análises, nas nossas contas. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas um caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. E me diz aí, se você tem Vulcabras, se você conhece a empresa, se você é cotista dela, acionista ou se não é, e o motivo de você ser ou de não ser. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com um amigo, um parente que vai gostar das informações contidas nesse vídeo. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.